O ar na sala do conselho era mais denso que o vapor da cozinha do restaurante nas horas de pico. E olhem que eu já servi bifes a centenas de pessoas com a pressa e a arrogância dos que mandam. Mas aqui, nesta sala no topo da Sterling Enterprises, com aquelas portas duplas de mogno maciço, onde o eco de cada respiração parecia amplificado, era diferente. Era um silêncio carregado de fúria e medo. Henrique Sterling, com o seu fato impecável, a testa vincada e os olhos gélidos, acabara de propor a minha remoção. As mãos dos membros do conselho, hesitantes no início, começavam a levantar-se uma a uma. Cada mão erguida era como uma martelada na minha sepultura. Eu via a Vitória, a irmã dele, ali ao lado, um sorriso cruel nos lábios vermelhos, a saborear cada instante da minha queda. E enquanto eles votavam, a minha mente disparou, não para trás, mas para antes, para o dia em que tudo desabou. 2 semanas antes, talvez 3, não tenho a certeza. As datas sempre foram um borrão na minha vida. O baile de gala anual da Fundação Sterling, no Salão Dourado do Hotel Palmer House, no coração de Lisboa. Parecia um cenário de conto de fadas, mas era a boca do lobo. Lembro-me do cheiro a rosas murchas e a champanhe caro, da música de câmara a abafar os sussurros de julgamento. Entrei naquele salão como uma espécie de intrusa, de peixe fora de água, vestindo um vestido alugado que me custou mais do que o orçamento do mês para o supermercado. Sentia o peso dos olhares sobre mim, os flashes das câmaras a cegar-me. É a empregada! Ouvia, ou talvez imaginava. Aquela que o João escolheu. É verdade que não tem curso superior? O coração batia-me na garganta, mas a cabeça, essa mantinha-se erguida. O Francisco, o motorista do João, um homem com um pescoço que parecia um tronco de carvalho, tinha me avisado. Mantenha o queixo para cima, menina Ana. A senhora é a única naquela sala que trabalhou para o jantar que vai comer. E ele tinha razão. Mas que ironia ter trabalhado tanto e agora estar ali, a ser tratada como a criminosa da noite. A memória da algema fria no meu pulso, do toque metálico quando me arrastaram para fora, atravessou-me como uma faca. Os olhares de nojo e a arrogância nos rostos dos convidados, as suas conversas a transformarem-se em silêncio quando eu passei. Aquele momento, com o diamante, a estrela do norte, a cintilar na palma da mão do polícia, enquanto Henrique e Vitória me olhavam com satisfação fria, como carrascos satisfeitos. Era uma imagem que me perseguiria para sempre. Mas não, aquilo não começou no baile, nem sequer com a Vitória a dar-me aquela mala antiga, toda cravejada de miçangas, com um sorriso que parecia de boneca. Não. Começou no Velvet Oak, o meu restaurante, onde o cheiro a bife grelhado se misturava com a minha própria ansiedade. No meu bairro da Ajuda, um sítio que não tenta ser nada que não seja, a vida era dura. O Velvet Oak era um restaurante que tentava ser 5 estrelas, numa rua 3 estrelas, e onde eu tentava manter o meu emprego para sustentar a Sofia. Lembro-me bem daquele dia. Ou seria terça? Quarta? A verdade é que a minha memória dessas semanas é um bocado confusa, uma mistura de cansaço e adrenalina. Sei que estava congelante, um daqueles invernos de Lisboa que se agarram aos ossos. A Sofia tinha a asma a atacar novamente, o inalador a ser o nosso maior luxo e preocupação. E eu estava a fazer as contas na cabeça, como sempre, a tentar esticar um orçamento que simplesmente não esticava. Faltavam 200 euros para a renda. E o João, ele entrou assim, sem avisar, um homem que parecia ser o dono do mundo, e se calhar era. O meu patrão, o Pedro, um tipo com um perfume enjoativo de ambição barata, já me tinha avisado. Ana, se não fizermos mesas hoje, corto turnos na próxima semana. A pressão era esmagadora.
Quando o sino da porta pesada de carvalho tocou, senti a lufada de vento gelado cortar o salão e ele entrou. João Sterling. Um casaco de cachemira que valia mais do que o meu carro. Olhos cinzentos, duros, sem qualquer calor. Nem esperou pela recepcionista. Foi direto para a melhor mesa, a número 4, a minha secção, junto à lareira que naquele dia mais parecia uma ilusão. Abordei-o, um sorriso forçado nos lábios. Boa noite, senhor. Bem-vindo ao Velvet Oak. Quer que comece por uma água com gás? Ele nem olhou para mim. Os seus olhos de aço estavam fixos na toalha de mesa, a procurar uma imperfeição. A temperatura ambiente, sem gelo, e uma rodela de limão mais ao lado. Não a ponha no copo. A sua voz era cortante, como um bisturi. Depois veio o bife, o mais caro do menu, claro. Mal passado. Se estiver mal passado médio, devolvo. Se estiver azul, devolvo. Mal passado. Entende a distinção? Ele estava a dissecar a minha competência antes mesmo de eu ter servido a primeira bebida. Era humilhante, eu entendi, e serviu como se ele fosse a realeza, como se cada detalhe pudesse salvar o meu emprego. Antecipava cada movimento dele, cada necessidade. Mas quando a conta, de 185,50 € voltou com a gorjeta de €1, aquele euro, amassado, sujo, solitário. Pelo esforço, disse ele com um sorriso que não chegava aos olhos, um sorriso fino e cruel. Ainda o consigo ver, a levantar-se, a abotoar o casaco de cachemira, a desaparecer na noite fria sem olhar para trás. Eu fiquei ali, paralisada, com aquele George Washington amassado a escarnecer da minha desesperança. O Pedro, o meu chefe, ainda assobiou. Que azar, Ana. Parece que encantaste o tipo errado. Melhor despachar-te, a mesa 6 está à espera. As lágrimas arderam-me nos olhos, lágrimas quentes e zangadas. €1 não me salvava a renda, não pagava os medicamentos da Sofia. Significava que eu tinha falhado. Mas a raiva, de repente, mudou. Deixou de ser fúria e transformou-se em outra coisa. Olhei pela janela e vi-o, o velho, a lutar para abrir a porta do seu carro antigo contra o vento. De repente, pareceu pequeno. Agarrei o dólar. Não o pus no bolso. Corri para fora, apanhei o meu casaco enquanto sentia o frio a morder-me a pele através da blusa fina. O vento no parque de estacionamento era brutal, chicoteando-me os cabelos. O João estava no Jaguar, o motor ligado. Não tinha arrancado. Estava a olhar para o volante, as mãos enluvadas a apertá-lo. Bati na janela. Ele saltou, sobressaltado. Abriu a janela uns 5 centímetros. Não me esqueci de nada, rosnou. E não dou esmolas a pedintes que me perseguem no parque de estacionamento. Não gritei. Não lhe atirei o dinheiro. Respirei fundo, a tremer. Senhor, disse a voz embargada, mas clara. Acho que deixou isto cair. Estendi-lhe a nota de €1 amassada. Ele olhou para ela, depois para mim, genuinamente confuso. Fui eu que te dei isso. É a tua gorjeta. Eu sei, disse eu. Enfiei a mão no meu próprio bolso do avental. Os meus dedos roçaram as poucas notas que tinha feito naquela noite. Talvez uns 30 € em notas de 1 e 5. Tirei uma nota de 5 € minha. Enrolei a minha nota de 5 € à volta da nota de €1 dele. Mas não a posso ficar, continuei. Porque se um homem que usa um casaco que custa mais do que o meu carro e conduz um carro que custa mais do que a minha vida, sente a necessidade de deixar um único euro a uma empregada que se matou a trabalhar durante 1 hora, então o senhor deve estar com muito mais problemas do que eu. A boca do João abriu-se ligeiramente. A inteligência cruel nos seus olhos vacilou, substituída por choque. O senhor deve estar emocionalmente falido, disse eu suavemente. E eu sei o que é estar falida. Por favor, leve isto. Meta para a sua próxima refeição.
Talvez tenha um sabor melhor se apagar com bondade. Enfiei o rolo de dinheiro, o seu dólar e os meus 5, pela fresta da janela, deixando-o cair no banco do passageiro. Conduza em segurança, sussurrei. Virei-me e voltei para a entrada da cozinha, abraçando-me para me proteger do frio. Sentia-me mais leve. Acabara de perder 6 euros que não podia dar-me ao luxo de perder, mas mantive a única coisa que não podia dar-me ao luxo de vender: a minha dignidade. Dentro do Jaguar, o João Sterling permaneceu imóvel. O aquecedor estava no máximo, mas ele sentia um arrepio que nada tinha a ver com o tempo. Olhou para o dinheiro no banco de couro. Uma empregada, uma ninguém, acabara de lhe dar esmola. Pegou nas notas. As suas mãos, geralmente firmes como rocha, tremiam. Não estava zangado. Estava algo que não sentia há 20 anos. Envergonhado. Olhou para o espelho retrovisor. Viu a minha silhueta desaparecer no restaurante. Ana! Sussurrou, lendo o nome na etiqueta que tinha memorizado, mas fingira ignorar. Ana Almeida. E foi assim que começou a minha audition, como o João mais tarde a descreveria ao Eduardo, o seu detetive particular e chefe de segurança. O que se seguiu foram semanas estranhas no Velvet Oak. Consegui negociar um plano de pagamento para os medicamentos da Sofia, mas o estresse estava a consumir-me. O Pedro, o meu chefe, tornava-se cada vez mais hostil, cortando-me as horas e dando-me as piores secções. Mas o mais estranho era o cliente da mesa 4. O João voltou. 2 dias depois do incidente, ele regressou. Sentou-se na mesma mesa. Pediu para ser eu a servi-lo. Não pediu desculpa. Não mencionou o dinheiro. Pediu chá. Ficou ali durante 2 horas a ler um jornal, a observar-me trabalhar. Era educado, frio, mas educado. Deixou uma gorjeta de 20%, o normal. Voltou 3 vezes por semana. Tornou-se um cliente habitual. Nunca sorria, nunca falava, mas observava-me como um falcão. Observava como eu lidava com o casal mal educado na mesa 7. Observava como eu ajudava a idosa da mesa 2 a contar o troco. Observava como eu enfrentava o Pedro quando ele tentava culpar-me por um erro da cozinha. Eu estava inquieta. Ele está a dar-me calafrios, disse a Marlene, a minha colega. Ele só olha. É como se estivesse à espera que eu fale. Talvez seja um admirador secreto, brincou a Marlene. É velho o suficiente para ser meu avô e mau o suficiente para ser o Grinch. Suspirei. Ele não está a admirar, está a calcular. Eu não sabia quão certa estava. Momentaneamente sinto que preciso parar a história. Tudo isto, esta situação com o João Sterling, o multimilionário, foi na verdade totalmente absurda. Quer dizer, pensem bem, um homem riquíssimo que de repente se interessa pela empregada que lhe devolveu uma gorjeta. Na minha terra, no meu bairro, teríamos dito: este gajo está completamente maluco. Mas talvez fosse exatamente esse o problema. Talvez fosse demasiado real para ser verdade, demasiado fora do meu mundo, para eu conseguir sequer processar. Como é que uma conversa no parque de estacionamento, uma pequena demonstração de raiva e dignidade, podia levar a tudo isto? Eu pensava que tinha perdido 6 euros e a minha dignidade se mantinha intacta. Mal sabia eu que estava a embarcar numa montanha-russa que me iria virar a vida do avesso. Ninguém me tinha preparado para isto. Que aulas nos preparam para enfrentar gente assim? Nenhuma. Nenhuma das minhas lutas diárias, a tentar equilibrar as contas, a fazer a Sofia rir, a sobreviver em Lisboa, me preparou para o que viria a seguir. Foi como entrar num jogo onde eu não sabia as regras e os outros estavam a jogar há décadas. Enfim, de volta à história. Uma terça-feira, um mês depois do incidente do euro, o João não veio sozinho. A porta abriu-se e entrou uma mulher que fez o salão parecer instantaneamente mais pequeno. Tinha uns 40 e poucos anos, usava óculos de sol de marca dentro de casa e trazia uma Birkin bag.
Tinha o nariz afiado do João, mas nenhuma da sua compostura. Esta era Vitória Sterling, a única filha do João. Olhou à volta do restaurante com um nojo evidente. O João seguiu-a, parecendo cansado. "É este o sítio?" perguntou a Vitória em voz alta. "Pai, isto é absurdo. Temos reservas no Lernad." "Senta-te, Vitória", disse o João, a voz baixa. Sentaram-se na minha secção. Aproximei-me, o estômago a dar nós. Reconheci a expressão no rosto da Vitória. Era a expressão de alguém que gostava de fazer as pessoas chorar. "Quero a salada Cobb", disse a Vitória, sem olhar para o menu. "Molho à parte. E se a alface não estiver estaladiça, devolvo. E traga-me um copo de Pinot Grigio. O mais caro que tiver, embora duvide que seja potável." "E para o senhor, Sr. Sterling?" perguntei, olhando para o João. O João olhou para mim. Havia uma estranha intensidade nos seus olhos hoje. Um aviso. "Apenas café, Ana Lobegit." "Obrigado." O almoço foi um desastre. A Vitória devolveu o vinho 2 vezes. Alegou que a salada sabia a água da loiça. Estalou os dedos para me chamar a atenção. Durante tudo isto, o João não disse nada. Apenas observava. Observava a filha a abusar dos empregados. E observava-me a mim a aguentar com uma graça estoica que era quase comovente. Finalmente, a Vitória foi longe demais. "Sabes", disse a Vitória com um sorriso de escárnio, enquanto eu recolhia os pratos. "Devias fazer alguma coisa com o teu cabelo. Parece que o cortaste sozinha no escuro. É pouco apetitoso. Não admira que trabalhes num lixo como este." O restaurante ficou em silêncio. O Pedro observava do balcão, a sorrir com malícia. Ele não me ia defender. Pousei os pratos. Olhei para a Vitória nos olhos. "Minha senhora", disse eu, a minha voz a baixar uma oitava, mortalmente calma. "Corto o meu cabelo sozinha porque poupo o dinheiro do salão para comprar medicamentos para minha filha. Trabalho neste lixo porque sou uma mãe que faz o que tem de fazer. Servia com respeito. Espero o mesmo em troca. Se não o pode fornecer, pedirei ao meu gerente que a sirva." A Vitória ofegou. Olhou para o pai. "Pai, ouviste aquilo? Ela é insolente. Despede-a. Compra este sítio e despede-a." João Sterling pousou lentamente a sua chávena de café. O tilintar contra o pires ecoou. Olhou para a filha. Depois olhou para mim. "Ela tem razão, Vitória", disse o João. O queixo da Vitória caiu. "O quê?" "Ela tem razão", repetiu o João. "Estás a ser abjecta. E ela está a demonstrar mais classe num avental manchado do que tu, num vestido de 5.000 euros." A Vitória ficou escarlate. Agarrou na mala e saiu disparada, batendo a porta com tanta força que os vidros tilintaram. O João não a seguiu, olhou para mim pela primeira vez. A frieza nos seus olhos derreteu. Parecia cansado. Parecia a morrer. "Peço desculpa pela minha filha", disse ele. "Ela nunca soube o valor de 1 euro, nem o valor de uma pessoa." "Está tudo bem", disse eu, as mãos a tremer à medida que a adrenalina desaparecia. "Não", disse o João. "Não está, mas tu passaste." "Passei o quê?" O João enfiou a mão no bolso. Não tirou dinheiro. Tirou um cartão de visita. Era um cartão creme grosso. Tinha um número de telefone e um único emblema em relevo. Um leão. "O meu motorista estará aqui às 10 da manhã amanhã", disse o João. "Não vistas o teu uniforme. Veste algo para uma sala de reuniões." "Não entendo", gaguejei. "Vais entender?", disse o João. Levantou-se parecendo mais frágil do que o normal. "Pedro!", latiu. O Pedro, o gerente, saltou. "Sim, Sr. Sterling." "A conta?", disse o João, "e adicione uma gorjeta de 5.000 euros." Os olhos do Pedro arregalaram-se. 5.000 euros? Para ela? O João apontou para mim. "Não para a casa. Se eu souber que tiraste 1 cêntimo, terei este edifício condenado até ao meio-dia de amanhã. Percebes?" O Pedro assentiu, pálido como um lençol. O João virou-se para mim. 10 da manhã.
Não te atrases. Temos muito trabalho a fazer. No dia seguinte, às 9h55 da manhã, um Lincoln Town Car preto encostou no passeio do meu condomínio degradado, no bairro da Ajuda. Os vizinhos espreitavam pelas persianas. Este era um bairro onde carros da polícia eram comuns, mas carros de luxo eram naves espaciais. Saí. Vestia o meu único fato, um conjunto cinzento carvão que comprara numa loja de segunda mão para uma entrevista de emprego há 3 anos. Estava ligeiramente apertado nos ombros, mas passei 1 hora a passá-lo a ferro até as costuras ficarem afiadas como lâminas. Deixei a Sofia com a dona Emília, a minha vizinha, prometendo estar de volta à tarde. O motorista, um homem corpulento chamado Francisco, com um pescoço como um tronco de árvore, abriu a porta. Bom dia, menina Ana. O senhor João odeia atrasos. Conseguimos chegar a tempo. A viagem para o centro de Lisboa foi silenciosa. Quando chegamos à torre da Sterling Enterprises, senti o ar a abandonar os meus pulmões. Era um monólito de vidro e aço que parecia perfurar as nuvens. Não era apenas um negócio, era um reino. O Francisco acompanhou-me até a segurança, onde os guardas acenavam com a cabeça como se eu fosse uma diplomata. A subida de elevador até o 4º andar demorou o suficiente para o meu pânico se instalar completamente. O que é que estou a fazer? Pensei. Eu sou uma empregada de mesa. Sirvo hambúrgueres. Não pertenço ao céu. As portas do elevador abriram-se. A área de recepção era maior do que todo o restaurante onde eu trabalhava. Ali, à minha espera, não estava o João, mas um homem que parecia ter sido esculpido em granito. Era alto, vestia um fato azul escuro que lhe caía na perfeição, com cabelo escuro e olhos que me examinavam como um leitor de código de barras. Menina Ana, disse o homem. A sua voz era um barítono suave e completamente indecifrável. Sou Henrique Sterling, filho do João, CFO da Sterling Enterprises. Gelei. Este era o irmão. Se a irmã Vitória era uma tempestade de fogo, o Henrique parecia um iceberg. Prazer em conhecê-lo, disse eu, estendendo a mão. Henrique olhou para minha mão por um segundo, depois apertou-a brevemente. A sua mão era fria. O meu pai está à espera na sala de reuniões. Mas antes de entrarmos, vamos poupar tempo a todos. Ele deu um passo em frente, invadindo o meu espaço pessoal o suficiente para ser intimidante. O meu pai é excêntrico, disse Henrique baixando a voz. Está a ficar velho. Toma decisões precipitadas baseadas na emoção, não na lógica. Seja qual for o papel de caso de caridade que ele lhe está a oferecer, seja qual for a esmola que ele pensa que vai comprar o seu caminho para o céu, aceite a compensação monetária que lhe vou oferecer em vez disso. É mais limpo. Retirei a mão. Não estou à procura de esmola, Sr. Sterling. Estou aqui para uma reunião. Henrique fez um sorriso de escárnio. Não era um sorriso feliz. Todos têm um preço, menina Ana. Pesquisei o seu. Tem dívidas, uma filha doente. Posso escrever-lhe um cheque de 50 mil euros agora mesmo. A senhora vai embora, diz-lhe que não está interessada e volta à sua vida, segura, protegida. 50 mil euros. Era mais dinheiro do que eu alguma vez vira na vida. Pagaria tudo. Compraria os medicamentos da Sofia por 5 anos. Por um segundo, hesitei. Depois lembrei-me da gorjeta de 1 euro. Lembrei-me do olhar nos olhos do João quando lhe a devolvi. Isto já não era sobre dinheiro. Era sobre valor. Se o seu pai me mandou chamar, disse eu, mantendo a voz firme, então devo-lhe a cortesia de o ouvir. Com licença. Desviei-me do Henrique. A expressão no rosto dele mudou de arrogância para algo mais sombrio. Um predador a perceber que a presa tem dentes. Abri as portas duplas de mogno. A sala do conselho era vasta, dominada por uma mesa que podia sentar 30 pessoas, mas apenas 2 estavam ali. João Sterling sentava-se na cabeceira.
Ao seu lado estava um homem magro com óculos, Nuno Matos, o conselheiro-geral da empresa. O João parecia pior do que no dia anterior. A sua pele estava acinzentada, a sua respiração ligeiramente ofegante. Mas quando me viu, sentou-se mais direito. Não aceitaste o dinheiro do Henrique, disse o João. Não era uma pergunta. Ele ofereceu 50 mil euros, disse eu, permanecendo de pé. O João riu, um som seco e rouco. Ora essa, eu ensinei-o a ser frugal, não insultuoso. Senta-te, Ana. Sentei-me. Nuno, o advogado, deslizou uma pasta grossa pela mesa. Menina Ana, começou Nuno com um tom estritamente profissional. O Sr. Sterling foi diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva em fase 4. O seu prognóstico é limitado. 6 meses, talvez 1 ano. Levei a mão à boca. Eu lamento muito. Não lamente, interrompeu o João. Vivi uma vida longa. Construí um império de 3 mil milhões de euros. Esmaguei concorrentes, comprei políticos e redesenhei a linha do horizonte desta cidade. Mas falhei na única coisa que importa. Ele olhou para as cadeiras vazias onde os filhos deviam ter estado. Criei tubarões, Ana. O Henrique e a Vitória. São brilhantes, impiedosos e completamente vazios. Se eu morrer amanhã, vão desmantelar esta empresa e destruir os milhares de famílias que dependem de nós para o emprego. Vão liquidar a minha fundação de caridade para comprar iates e ilhas. Ele inclinou-se para a frente, os seus olhos de aço fixos nos meus. Não posso mudar o meu testamento. As ações estão em fundos fiduciários inabaláveis. Eles vão herdar o dinheiro, mas eu posso controlar a consciência da empresa. Criei uma nova posição. É irrevogável por 5 anos após a minha morte. Qual é a posição? Perguntei. Diretora de Padrões Éticos e Supervisão Filantrópica. Leu Nuno do documento. Parece inventado, sussurrei. É, admitiu o João. Mas o poder que lhe está anexado é real. Terás poder de veto sobre as doações da Fundação Sterling. Isso são 100 milhões de euros por ano. E mais importante, terás um lugar no conselho com direito a voto em qualquer fusão ou aquisição que afete o bem-estar dos funcionários. Eu ri nervosamente. Senhor Sterling, com todo o respeito, eu sou uma empregada de mesa. Não sei ler um contrato de fusão. Mal passei a álgebra. Não preciso de um gênio da matemática. O João bateu com a mão na mesa. A súbita violência fez-me sobressaltar. Tenho um edifício cheio de MBAs. Tenho exércitos de advogados como o Nuno aqui. Preciso de um ser humano. Preciso de alguém que saiba o que é ter de escolher entre aquecer e comer. Preciso de alguém que devolveu 1 euro porque a sua dignidade valia mais. Começou a tossir, um som rouco que lhe agitava o peito. Nuno deu-lhe um copo de água. Quando o João recuperou, a sua voz era um sussurro. Preciso que sejas a bússola moral que esta família perdeu há 20 anos. Pagar-te-ei um salário de 250 mil euros por ano, mais benefícios, mais um motorista. Mas tens de sobreviver aos tubarões. Eles vão tentar quebrar-te. Vão tentar humilhar-te. Vais fazê-lo? Olhei para o contrato. Olhei para o velho que tinha medo, não da morte, mas de o seu legado ser apenas ganância. Pensei na Sofia. Pensei nos 50 mil euros que o Henrique ofereceu. Peguei na caneta dourada pesada, a mesma que ele usara para assinar o recibo no restaurante. Não o desiludirei, disse eu. Assinei. Assim que larguei a caneta, as portas abriram-se. Vitória Sterling entrou, seguida pelo Henrique. Não podes fazer isto, gritou a Vitória. Pai, isto é uma loucura. Ela é uma criada. Ela serve bife. Ela está contratada, disse o João calmamente. E ela tem mais poder do que tu na fundação, Vitória. Portanto, sugiro que sejas educada. Ela assina os teus relatórios de despesas agora. O silêncio que se seguiu foi mais alto do que os gritos.
A Vitória olhou para mim com ódio puro e inalterado. Vais arrepender-te disto, sibilou a Vitória. Vou fazer com que desejes estar de volta a esfregar mesas. Eu nunca esfreguei mesas, disse eu, levantando-me e alisando o meu fato barato. Eu servi pessoas, algo que talvez queiras aprender, Vitória. A guerra tinha começado. A primeira semana foi um batismo de fogo. O meu escritório ficava no 380º andar, intencionalmente colocado 2 andares abaixo da suíte executiva, uma afronta subtil do Henrique. Era um escritório bonito, mas isolado. Ninguém me falava. Quando entrava na sala de descanso, as conversas paravam. O Henrique tinha claramente enviado um memorando. A empregada é o inimigo. Passei os meus dias a ler. O João tinha encarregado o Nuno, o advogado, de me dar explicações. Aprendi sobre deveres fiduciários, propostas de doações e estruturas corporativas. Absorvi tudo com a mesma intensidade desesperada que usava para memorizar uma corrida de jantar de 20 mesas. Mas os ataques começaram no quarto dia. Primeiro, o acesso ao meu computador dava problemas constantemente. Depois, o meu salário atrasou-se devido a um erro administrativo, coisas pequenas. Depois veio o primeiro teste real. Era uma terça-feira à tarde. Um processo aterrou na minha secretária com um carimbo vermelho de urgente. Era uma proposta para o projeto de renovação urbana Sterling. O Henrique entrou no meu escritório 10 minutos depois. Não bateu a porta. O pai quer que assine isto, disse o Henrique, encostado ao batente da porta, a verificar o seu Rolex. É uma doação padrão. Estamos a doar 2 milhões de euros à cidade para limpar um antigo bairro de armazéns condenados na Zona Sul, para que possam construir um novo parque ecológico. Ótima PR, energia verde. A imprensa adora. Basta assinar embaixo. Olhei para o processo. Parecia perfeito. Fotos brilhantes de árvores, crianças felizes a brincar, painéis solares. Era exatamente o tipo de coisa que a fundação devia fazer. Por que é urgente? Perguntei. A votação da Câmara Municipal é hoje à noite. Precisamos da promessa até às 5 da tarde. São 3 da tarde agora. Henrique bateu na folha. Não penses demasiado nisso, Ana. É um parque. Quem odeia parques? Peguei na caneta, mas algo me incomodava. Bairro de armazéns condenados. Onde é exatamente? Perguntei. Rua 47 com a Holstead, em Lisboa, disse o Henrique, parecendo aborrecido. Gelei. Conheci aquele cruzamento. Preciso de 1 hora, disse eu. Tens 10 minutos, retorquiu o Henrique. O estafeta está à espera. Disse 1 hora, disse eu, levantando os olhos. Ou não assino. E se eu não assinar, o dinheiro da fundação não avança, certo? O queixo do Henrique apertou-se. Está bem, 1 hora, mas se perdermos este negócio, a má imprensa é culpa tua. Saiu disparado. Agarrei no casaco e corri para os elevadores. Não chamei o Francisco, o motorista. Não queria que os olhos dos Sterling estivessem em mim. Corri 2 quarteirões e chamei um táxi. Rua 47 com a Holstead, disse ao motorista, depressa. Quando cheguei, não vi um terreno baldio condenado. Vi o Centro de Apoio Social de São Judas. Era um armazém antigo, sim, mas não estava vazio. Era uma cozinha social e um abrigo temporário para famílias sem abrigo. Era o lugar onde eu e a Sofia passamos 3 noites há 4 anos, quando eu tinha fugido de um ex-namorado abusivo, antes de conseguir o meu apartamento. Não havia sinais de que estivesse condenado. Havia filas de pessoas à espera de comida. Entrei. Encontrei o padre Miguel, o padre que o dirigia. Estava mais velho agora, mais cabelo grisalho, mas os mesmos olhos gentis. Ana, apertou os olhos. Meu Deus, olhe para si. Parece uma empresária. Padre Miguel, o edifício vai ser vendido? Perguntei sem fôlego. Vendido? Céus, não. Nós possuímos a escritura. Ou melhor, a holding. Pagamos renda a um grupo chamado Apex Holdings.
Eles sempre foram bons para nós. Apex Holdings, repeti. Peguei no telemóvel e liguei para o Nuno. Nuno, quem é o dono da Apex Holdings? Não sei, disse o advogado. Vou verificar na base de dados. É uma empresa de fachada registrada no Delaware. Por quê? Procure mais a fundo agora. Estou à espera. 5 minutos depois, Nuno voltou. A sua voz estava tensa. É uma subsidiária de uma subsidiária. O beneficiário principal é o Henrique Sterling. Senti a raiva a ferver no meu estômago. O Henrique era o dono do edifício. Ia usar o dinheiro da fundação, o dinheiro de caridade do pai, para comprar o terreno a si mesmo para o parque. Iria embolsar os 2 milhões de euros, despejar o abrigo para sem-abrigo e obter uma dedução fiscal pela doação. Não era um parque, era um assalto. Tirei uma fotografia do abrigo cheio de famílias a comer refeições quentes. Tirei uma selfie com o Padre Miguel. Voltei para o táxi, voltei ao escritório às 16h55. O Henrique esperava à minha porta, batendo o pé. A Vitória estava com ele, a sorrir como um tubarão. O tempo esgotou-se, Cinderela, disse a Vitória. Já descobriste como se soletra o teu nome na linha da assinatura? Passei por eles, sentei-me à secretária e abri a pasta. Peguei no carimbo vermelho de rejeitado, um que ainda não tinha usado, e carimbei-o na proposta. O som foi como um tiro. O que é que pensas que estás a fazer? Gritou o Henrique, a sua fachada fria a rachar. Fui a Holstead, disse eu calmamente. Visitei São Judas. O Henrique ficou pálido. Não é um terreno vazio, Henrique. É um abrigo, um que tu secretamente possuis através da Apex Holdings. Vais usar a fundação para te pagares 2 milhões de euros para despejar 30 pessoas sem abrigo. A Vitória olhou para o irmão confusa. Harry, tu és o dono do terreno? Cala-te, sibilou o Henrique à irmã. Virou-se para mim, os olhos ameaçadores. Não tens provas. Tenho o Nuno, disse eu, e tenho os registros de propriedade, e tenho uma reunião com o teu pai daqui a 10 minutos. Henrique avançou, pousando as mãos na minha secretária, inclinando-se sobre mim. Se lhe contares, vou enterrar-te. Vou desenterrar todas as multas de estacionamento não pagas, todos os erros do passado. Vou certificar-me de que nunca mais trabalhas nesta cidade. És uma empregada de mesa. Não és nada. Eu não recuei. Levantei-me para que os nossos rostos ficassem a centímetros de distância. Eu era uma empregada de mesa, disse eu. O que significa que sei como lidar com ratos e sei quando alguém está a tentar fugir sem pagar. Peguei no processo. Sai do meu escritório, Henrique, antes que eu chame a segurança. O Henrique olhou para mim, o peito a arfar. Percebeu pela primeira vez que a empregada não era apenas uma contratação moral. Era perigosa. Alisou a gravata, lançou um olhar furioso à Vitória e saiu. A Vitória demorou-se por um segundo. Olhou para mim com uma mistura de ódio. E seria respeito? Não, era medo. Ele não se vai esquecer disto, avisou a Vitória. Espero que não, disse eu. Fui para o elevador para ir para o penthouse. Tinha ganho a primeira batalha, mas enquanto o elevador subia, as minhas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Encostei-me à parede de metal, a ofegar. Tinha feito um inimigo poderoso e eu sabia que o Henrique não tinha terminado. Não ia apenas tentar despedir-me da próxima vez. Iria tentar incriminar-me. De facto, a partir daí, as coisas não se acalmaram. O silêncio do Henrique e da Vitória foi mais aterrador do que qualquer grito, qualquer ameaça. O João estava no hospital para observação de rotina, o que me deixava exposta. Eu era o rosto da fundação naquela noite, no baile de gala, e esperava-se que fizesse um discurso sobre a nova direção da caridade. O baile era sufocante. Lembro-me do calor opressivo da sala, os empregados, a minha gente, a moverem-se como fantasmas pela multidão, com bandejas de champanhe.
Fiz questão de agradecer a cada um deles pelo nome, confundindo-os com o meu contacto visual. Ana, querida. A voz era estridente e falsa. Victoria Sterling deslizou na minha direção, usando um vestido que parecia feito de diamantes líquidos. Ela sorria, um sorriso largo e predatório. Não pensei que aparecesses, disse a Victoria, beijando o ar ao lado da minha bochecha. Corajosa. Eu trabalho aqui, Victoria. Não me escondo, disse eu, agarrando a minha pequena carteira gasta. Era a única coisa minha que tinha levado comigo. Uma carteira preta barata que tinha há anos. Claro que não, tagarelou a Victoria. Ah, já agora eu e o Henrique estávamos a falar. Fomos duros sobre o armazém. Tinhas razão. Foi um conflito de interesses. Queremos fazer as pazes. Estreitei os olhos. É mesmo? Sim, de fato. A Victoria estalou os dedos. Um empregado apareceu segurando uma bandeja de prata com uma caixa pequena e requintadamente embrulhada. Uma oferta de paz. Abre. Hesitei. Desembrulhei a caixa. Lá dentro estava uma linda carteira de noite vintage, bordada com miçangas. Era deslumbrante, art déco, pesada e claramente cara. Da minha avó, disse a Victoria, parecendo quase emocionada. Ela era uma mulher dura como tu. Usa-a hoje à noite. Essa coisa velha que trazes. Ela olhou para a minha carteira barata. Não combina com o vestido. Era uma armadilha. Eu sabia que era uma armadilha, mas rejeitar uma herança de família em frente a 50 doadores que estavam a observar faria com que eu parecesse ingrata e mesquinha. Obrigada, disse eu com a voz rígida. Transferi o meu telemóvel, batom e cartão-chave para a nova carteira bordada e entreguei a minha antiga à funcionária do bengaleiro. Aproveita a noite, sussurrou a Victoria, os olhos a brilhar. A noite correu sem problemas. Demasiado bem. Fiz o meu discurso. Falei da pobreza não como uma estatística, mas como uma realidade. Falei da mãe que tem de escolher entre a medicação para a asma e a renda. A sala ficou em silêncio. Recebi aplausos educados, embora a velha guarda parecesse desconfortável. Às 10 da noite começou o evento principal, o leilão. A peça central era a Estrela do Norte, um diamante solto de 10 quilates doado por um dignitário estrangeiro, avaliado em 1,2 milhões de euros. Estava exposto numa caixa de vidro no centro da sala. O Henrique subiu ao palco. Parecia elegante a encantar a multidão. E agora, senhoras e senhores, para o momento que todos esperávamos, a Estrela do Norte. Ele gesticulou para a caixa. A multidão ofegou. A caixa estava vazia. A confusão espalhou-se pela sala. O sorriso do Henrique desapareceu. Ele tocou no microfone. Segurança! Isto é uma piada? As portas do salão fecharam-se com estrondo. Polícias fardados que estavam de guarda do lado de fora entraram. Um homem de smoking, o chefe de segurança do hotel, correu para o palco e sussurrou ao Henrique. Senhoras e senhores, anunciou o Henrique com a voz grave. Por favor, mantenham a calma. Parece que o diamante foi retirado da caixa nos últimos 10 minutos. Ninguém sai até o encontrarmos. O caos instalou-se. As socialites ricas apertavam as suas joias. Faremos uma busca, anunciou o capitão da polícia. Por favor, coloquem todas as malas e casacos nas mesas. Senti um pavor gélido a invadir-me. Olhei para a carteira bordada que a Victoria me dera. Parecia pesada. Não, eles não o fariam. É demasiado óbvio. Os policiais moveram-se metodicamente pela fila. Verificaram a mala da Victoria. Nada. Verificaram os bolsos do Henrique. Nada. Chegaram a mim. Menina, a carteira, disse o oficial. As minhas mãos tremiam. Abri o fecho vintage. O oficial apontou a lanterna para dentro. Enfiou a mão, passou pelo meu telemóvel e tirou um pequeno saco de veludo preto que eu definitivamente não tinha colocado lá.
A sala ficou em silêncio mortal. O oficial despejou o conteúdo do saco na sua mão enluvada. A estrela do norte cintilou violentamente sob as luzes dos candelabros. Bem, bem, a voz do Henrique cortou o silêncio. Ele olhou para mim com falsa tristeza. Suponho que se pode tirar a rapariga do restaurante, mas não se pode tirar o desespero da rapariga. Eu não peguei nisso, gritei eu, o som cru e pouco elegante na sala polida. Ela deu-me esta carteira. A Vitória deu-me há 1 hora. A Vitória ofegou, agarrando o peito. Eu não fiz tal coisa. Essa é a carteira da minha avó. Sim, mas não a vejo há anos. Pensei que se tinha perdido. Deves ter roubado do meu camarim. Mentirosa. Avancei, mas o oficial agarrou-me o braço. Ana Almeida, disse o oficial, puxando os meus pulsos para trás das costas. Está presa por roubo qualificado. Flashes de câmaras explodiram como relâmpagos. Vi as manchetes na minha mente. A empregada gananciosa, fraude de caridade, o erro do João. Enquanto era levada algemada, passando pelos olhares fixos e julgadores da elite de Lisboa, viu Henrique e a Vitória juntos. Não estavam a sorrir. Apenas observavam frios e satisfeitos, como carrascos que tinham terminado um trabalho. A cela de custódia na esquadra do 1º distrito cheirava a lixívia e a suor velho. Sentei-me no banco de metal, ainda a usar o vestido azul escuro, embora agora estivesse amarrotado e manchado de onde me tinham tirado as impressões digitais. Usei a minha única chamada telefônica para ligar ao Nuno, o advogado da empresa. Ele não tinha atendido. Eram 3 da manhã. Almeida, rosnou o guarda. A sua fiança foi paga. Pisquei os olhos. O quê? Quem a pagou? Deve ser 1 milhão de euros. Alguém com bolsos fundos está livre. A data do julgamento está marcada para o próximo mês. Saí para o átrio gelado. Esperava ver a imprensa. Em vez disso, vi uma única figura sentada numa cadeira de plástico a ler uma revista de corridas. Não era o João. Não era o Nuno. Era um homem com gabardina castanha amarrotada, parecendo algo saído de um filme de detetives dos anos 70. Levantou-se quando me aproximei. Eduardo, rosnou. Detetive particular. Trabalho para o João. Eu sei quem você é, disse eu, abraçando-me. O João mandou-o? O João está em coma induzido. Teve outro episódio cardíaco quando viu as notícias na televisão do seu quarto de hospital. Eduardo não adoçou a pílula. Senti como se tivesse levado um soco. Ele está vivo, por um fio. Mas antes de desmaiar, sussurrou-me uma coisa. Arranja isto. O Eduardo olhou-me de cima a baixo. Pareces um trapo, miúda. Não fui eu, Eduardo. A Vitória deu-me a carteira. Deve ter posto o diamante no forro antes de mandar. Eu sei que não foste tu, disse Eduardo, levando-me para o seu carro batido. O João não contratou uma ladra, e as ladras não devolvem notas de 1 euro. Mas saber e provar são 2 coisas diferentes. Os filhos Sterling são espertos, planearam isto. Entramos no carro. Então, o que fazemos? Perguntei, contendo as lágrimas. Eles têm o diamante na minha mala. Tem testemunhas a dizer que eu estava perto do palco. O Henrique tem a equipa de segurança no bolso. Eduardo ligou o carro. Eles têm a segurança do hotel. Sim, mas esqueceram-se de uma coisa. O quê? Tu és uma empregada de mesa. Olhei para ele confusa. O que é que isso tem a ver com alguma coisa? Tu disseste-me uma vez que memorizas os pedidos sem os escrever. Reparas nas coisas, nos detalhes. Quem está a beber o quê? Quem é canhoto? Quem está a flirtar com quem? Pensa no baile antes da troca de malas. O que viste? Fechei os olhos, relembrei a noite, o barulho, as luzes. A Vitória abordou-me às 20h45, deu-me a carteira, mudei as minhas coisas. Vai mais para trás, disse Eduardo.
Quem tinha a carteira antes da Vitória? Um empregado. Um empregado trouxe-a para ela numa bandeja de prata. Um empregado? Pensou Eduardo. Reconheceste-o? Pensei. Eu conhecia a maioria dos funcionários do circuito de luxo da cidade. Mas este tipo era jovem, nervoso, tinha uma cicatriz no queixo. Não, mas usava um relógio dourado, um Rolex. Eduardo levantou uma sobrancelha. Um empregado a usar um Rolex com um salário de banquete? Era um Submariner de mostrador azul. Reparei nele porque quase deixou cair a bandeja. É o nosso tipo, disse Eduardo. Um infiltrado pago. Se o encontrarmos, encontramos quem lhe pagou para esconder a pedra na mala antes de a levar para a Vitória. Como encontramos um empregado qualquer numa cidade de 3 milhões de pessoas? Não encontramos, Eduardo sorriu, mostrando dentes amarelados. Tu encontras. Disseste que tens amigos na indústria. A indústria de serviços em Lisboa é um mundo pequeno. Todos se conhecem. Alguém conhece um miúdo com uma cicatriz e um Rolex falso ou roubado. Endireitei-me. O desespero estava a desaparecer, substituído pela adrenalina familiar de um jantar apressado. Leva-me ao Velvet Oak, disse eu. Era 4h da manhã quando batemos à porta das traseiras do restaurante. Pedro abriu parecendo exausto. Ana Jesus, vi as notícias. Estão a dizer que roubaste o diamante Hope ou algo do gênero. Foi a Estrela do Norte e eu não o roubei, disse eu empurrando-o. Pedro, preciso do livro negro. Pedro hesitou. Ana, isso é... Pedro, estou a enfrentar 20 anos de prisão. Dá-me a porcaria do livro. O livro negro era uma lenda na cena dos restaurantes de Lisboa. Já não era um livro físico. Era um servidor privado no Discord, partilhado por barman, empregados de mesa e pessoal de limpeza por toda a cidade. Era usado para avisar uns aos outros sobre maus pagadores de gorjetas, gerentes abusivos e clientes assustadores. Mas também era usado para mexericos. Entrei no terminal do escritório do gerente. Digitei uma mensagem para o chat geral a pedir informações. Empregado de mesa masculino a trabalhar no gala do Palmer House esta noite. 20 e poucos anos, cicatriz no queixo, a usar um Rolex de mostrador azul. 1.000 euros de recompensa pelo nome. Enviei. Agora esperamos, disse eu. 10 minutos passaram. Depois 20. Eduardo comia um muffin seco na cozinha. Ping. Uma mensagem de um utilizador chamado Martini Mike. Deve ser o Léo Rossi. Faz trabalhos de catering. Vangloria-se dos seus biscates. Viu-a exibir um relógio novo ontem. Disse que tinha ganho a lotaria. Ping, outra mensagem. Léo Rossi vive em Pilson, anda no drum shop. Olhei para Eduardo. Léo Rossi. Eduardo tirou uma arma do coldre do ombro e verificou a segurança. Vamos ter uma conversa com o Léo. Encontraram Léo Rossi a sair do seu apartamento às 6 horas da manhã. Um saco de viagem ao ombro. Parecia que estava lá a sair da cidade. Eduardo bloqueou o passeio com o seu volume. Vai para algum lado, Léo. Sai do meu caminho, velho! Léo fez um sorriso de escárnio. Eduardo moveu-se com uma velocidade surpreendente. Agarrou o pulso do Léo, o que usava o Rolex, e torceu-o atrás das costas, empurrando-o contra a parede de tijolo. Belo relógio, rosnou Eduardo. O Henrique Sterling comprou-o para ti ou a Vitória? Não sei do que estás a falar, guinchou Léo. Saí do carro, aproximei-me do Léo. Olhei para ele com o mesmo desapontamento que usava com clientes que tentavam fugir sem pagar. Léo, disse eu sou a mulher que incriminaste. Sou eu que vou para a prisão porque querias um relógio. Léo olhou para mim, depois desviou o olhar. Era um miúdo estúpido e ganancioso. Eles disseram-me que era uma partida, gaguejou Léo. A Vitória, ela disse que era uma partida à nova namorada do pai dela. Ela disse que o guarda de segurança estava a par. Ela disse que só ficarias envergonhada.
não presa. Tu plantaste o diamante na mala antes de o levares para ela? Eduardo insistiu. Sim, na cozinha. Ela deu-me o diamante num guardanapo. Coloquei-o no forro. Depois levei-o. É isso, juro. Precisamos de provas, disse eu. Ela enviou-te uma mensagem, um e-mail? Não, ela não é estúpida. Só em dinheiro, em pessoa. O meu coração afundou. Era a palavra dele contra um Sterling. Não ia aguentar em tribunal. Espera, disse Léo, fazendo uma careta enquanto Eduardo lhe torcia o braço com mais força. Ela não me enviou mensagem, mas eu gravei a reunião. Eu e o Eduardo congelamos. Tu o quê? Gravei-a para ter um seguro, caso não me pagassem a segunda metade. Tinha o telemóvel no bolso a gravar áudio quando nos encontramos no beco de serviço. Eduardo soltou. Dá-me o telemóvel, Léo. E se essa gravação for clara, talvez evites uma acusação de obstrução à justiça. Léo mexeu no bolso e entregou um iPhone rachado. Eduardo reproduziu o ficheiro. Através da estática, uma voz cortou, inconfundível, aguda, arrogante e cortante. A Vitória. Põe a pedra no saco de veludo dentro da mala de miçangas. Traz-ma às 21 sen. Certifica-te de que a empregada te vê e mantém a boca fechada, ou mando-te deportar para um país onde nunca estiveste. Aqui tem 5.000. Mais 5.000 quando ela estiver algemada. Dei um suspiro que senti que estava a aprender há 12 horas. Apanhamo-la, disse Eduardo, um sorriso sombrio a espalhar-se pelo seu rosto. Mas não levamos isto à polícia, ainda não. Por quê? Perguntei. Porque se formos à polícia, o Henrique vai enterrar isto com advogados. Vai demorar anos. Eduardo olhou para o nascer do sol sobre a linha do horizonte de Lisboa. Precisamos de matar a besta em frente à aldeia. Precisamos de ir à reunião do conselho esta manhã. A reunião do conselho? O Henrique convocou uma reunião de emergência para as 9h. Agenda. Item número 1, remoção de Ana Almeida e reestruturação da fundação. Ele vai assumir o controle total hoje. Alisei o meu vestido amarrotado. Olhei para o meu reflexo na janela do carro. Parecia cansada, despenteada e derrotada. Preciso de um duche, disse eu, e preciso do meu fato. Tens 2 horas, disse Eduardo. Prepara-te, miúda. Vamos estragar uma festa. E foi assim que voltamos a esta sala, a esta cena que me perseguia desde o início. A sala de conferências no que quero andar era um aquário de tubarões. Henrique Sterling estava à cabeceira da mesa de mogno, a dirigir-se a 12 membros nervosos do conselho. A doença do meu pai ofuscou o seu julgamento, declarou Henrique, verificando o relógio. A menina Ana é uma ladra. Proponho a rescisão do seu contrato e a transferência do controle total para o fundo fiduciário da família. Todos a favor? As mãos começaram a levantar-se. Bem. As portas duplas abriram-se com estrondo. Ana Almeida entrou, flanqueada por Eduardo e Nuno, o advogado da empresa. Eu não usava o vestido manchado da noite anterior. Vestia um fato cinzento carvão afiado, armadura para o campo de batalha. Peço desculpa pela interrupção, disse eu, a minha voz calma, mas creio que os estatutos exigem uma audiência. Segurança, rugiu Henrique. Retirem esta criminosa. Senta-te, Henrique, interveio Nuno calmamente. Ou tocarei o depoimento de Léo Rossi, agora mesmo. Henrique gelou. Ao seu lado, a Vitória ficou pálida. Coloquei o telemóvel na mesa. Chamou-me empregada como se fosse um insulto, Vitória. Mas as empregadas reparam em detalhes como o empregado que pagou para me incriminar. Pressionei o play. A voz da Vitória, aguda e inconfundível, encheu a sala. Põe a pedra na mala. Aqui tem 5.000. Mais 5.000 quando ela estiver algemada. Os membros do conselho ofegaram. A Vitória desabou na cadeira, as lágrimas de pânico a brotarem. É falso!
gritou Henrique batendo com a mão na mesa. Um deepfake. Sou dono de 51% desta empresa. Não nos podem tocar. Na verdade, uma voz rouca ecoou da porta. Ele pode! A sala ficou em silêncio mortal enquanto uma enfermeira empurrava João Sterling para dentro. Parecia frágil, ligado ao oxigênio, mas os seus olhos estavam a arder. Pai, sussurrou Henrique, encolhendo-se. Acordei, ofegou João, quando percebi que criei ladrões em vez de líderes. Ele olhou para o conselho. Estou a invocar a cláusula de depravação moral do fundo fiduciário. Henrique e Vitória estão, por este meio, despojados dos seus direitos de voto e estatuto de beneficiários com efeito imediato. Não pode fazer isto, gritou Vitória. Acabei de o fazer, disse João. Virou-se para mim, estendendo uma mão trêmula. Eu testei-a com €1. Ela devolveu-o. Vocês testaram-na com fogo. Ela sobreviveu. Com efeito imediato, Ana Almeida é a CEO da Fundação Sterling. A segurança entrou, não para mim, mas para os irmãos. Enquanto Henrique era arrastado para fora, gritando ameaças, João apertou a minha mão. Bom trabalho, sussurrou ele, a sua força a esmorecer. A mesa 4 está limpa. João morreu 3 dias depois, deixando para trás um legado que finalmente seria honrado. 6 meses depois, sento-me no meu escritório na Penthouse. Acabei de assinar uma doação para um novo abrigo para sem-abrigo, o mesmo que salvei do Henrique. Atrás da minha secretária, não há diplomas, apenas uma única moldura preta. Dentro dela está uma nota de €1 amassada, embrulhada numa de 5. É um lembrete de que a dignidade é a única moeda que realmente importa. Toco no vidro, sorrio e volto ao trabalho. Tenho muitas pessoas para servir. Ana Almeida não só sobreviveu ao teste, ela reescreveu as regras. Num mundo obcecado por patrimônio líquido, ela provou que a autoestima é a única moeda que realmente importa. Henrique e Vitória Sterling tinham bilhões, mas estavam falidos onde mais importava. Eu não tinha nada além de €1 e a minha dignidade, e com isso comprei um legado. E hoje, não sei. Às vezes penso que foi a melhor coisa que me podia ter acontecido. Outras vezes, penso que cometi um erro. Provavelmente ambas as coisas. A vida é assim, não é? Nada é claro. Nada é perfeito. Mas é a minha vida. E aprendi que, por vezes, é preciso derrubar gigantes para que os mais pequenos tenham uma oportunidade. O medo ainda existe, claro. Mas agora tenho uma bússola mais forte, guiada por algo que €1 ensinou.